Olá, tudo bem? Aqui é a professora Kelly e hoje nós vamos ter uma aula de geografia. Nessa aula, nós vamos falar sobre um assunto bem legal. A gente vai falar sobre escala cartográfica, que é dentro do estudo dos mapas. Só que esse é um assunto que você precisa prestar bastante atenção, tá? Em tudo que a gente vai estar conversando aqui. Se for preciso, volta e assiste o vídeo novamente, tá? E nas nossas aulas a gente vai estar conversando e tirando dúvida de vocês. Mas primeiro eu quero que vocês façam o compromisso de que vão prestar atenção na aula, tá bom? E qualquer dúvida vocês vão anotar para depois a gente conversar. Combinado? Então vamos lá. Olha só, primeiro a gente precisa entender o que é escala cartográfica. Ela é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação. Por exemplo, aqui nós temos um mapa do Brasil. Nesse mapa, a gente consegue ver todo o território brasileiro, certo? Todos os estados e regiões, ok? Porém, a gente sabe que o Brasil não é desse tamanhozinho, né? Na verdade, é um território enorme e que se a gente fosse fazer um mapa do tamanho real, seria impossível. Então, o que acontece? Os cientistas criaram uma forma de reduzir as medidas para que o mapa de um determinado local coubesse em um papel, né? Coubesse num espaço menor. Então, para isso, eles desenvolveram a escala, que nada mais é do que dar uma proporção no mapa igual ao que é na realidade. Vou explicar melhor para vocês. Vamos supor que eu peço para que vocês façam um mapa do seu quarto, tá? Vocês não vão chegar aqui na escola com um mapa do tamanho real, mostrando onde fica a cama, onde fica o guarda-roupa, né? Aquele mapa enorme. Não, vocês vão fazer num papel, num caderno. Mas para isso eu quero que vocês coloquem ali corretamente, né, as medidas. E como vocês vão fazer isso? Vamos supor que o seu quarto tenha 4 metros de largura e 4 metros de comprimento. Na hora de desenhar lá no papel, você pode fazer uma relação. Cada metro equivale a 1 centímetro. Então, você vai fazer o desenho do quarto. 4 centímetros por 4 centímetros. Então, nós vamos estudar justamente como fazer esses cálculos, né? Como analisar essa escala. Porque quando você faz o desenho pequenininho ali de 4 centímetros, né? Fazendo uma referência ao tamanho normal, que seria 4 metros, você consegue reduzir esse tamanho para colocar no papel, mas você tem ali uma escala correta. Então, se eu quiser saber onde é que fica o centro do quarto, qual a medida de uma determinada parede, é só eu medir na régua o mapinha que você fez no caderno e eu sei que se cada centímetro equivale a 1 metro, e aí eu consigo trabalhar com esse mapa da melhor forma possível, tá bom? Eu vou explicando para vocês, a gente vai conversando melhor. Os mapas, eles são reproduções reduzidas de uma determinada área, certo? Certo, a gente já falou sobre isso. Mas essa redução, ela não pode ser de forma aleatória, né? De qualquer jeito. Ela tem que ser de maneira proporcional, ou seja, tem que ter uma relação entre a medida de verdade e a forma com que você vai representar, certo? Então, essa expressão numérica dessa proporção é que é chamado de escala. Olha só, aqui nós vamos ver o seguinte. As escalas cartográficas, elas podem ser de duas formas, as escalas gráficas e as numéricas. Então, aqui, ó, cartográfica, ela é dividida em duas, gráfica e numérica. A escala gráfica, você vai observar no mapa, ela sempre vai vir assim, ó, um desenho, tá bom? O que isso aqui significa, gente? Que naquele desenho, naquele mapa, cada centímetro é igual a 40 quilômetros.
Então, se você está vendo um mapa ali de uma região, de um país, você sabe que se você for com a sua régua e medir cada centímetro, é como se você estivesse andando 40 quilômetros. Isso é bom por quê? Por que que isso é importante? Vamos supor que eu vou olhar um mapa, né? Eu tenho um mapa aqui, deixa eu mostrar para vocês. É um globo terrestre, mas é uma representação cartográfica, tá? Vamos supor que eu quero saber aqui, ó, do Brasil e eu quero viajar lá para a Europa, né? Eu vou sair daqui e vou para a Europa. Eu quero saber quantos quilômetros eu vou ter que percorrer para chegar no meu destino. Então, a escala cartográfica, ela permite que eu meça isso aqui com a régua e transforme os centímetros em metros ou quilômetros. Aí eu vou saber qual é a medida, o espaço entre um lugar e outro, tá bom? Então, a gráfica, ela vem com esse desenho e a numérica, ela vem em forma de números, como se fosse uma fração. 1 dividido por 4 milhões, ou 1 sobre 4 milhões. Mas aí vocês me perguntam, mas professora, por que 4 milhões? Porque, meus amores, cada centímetro, a gente sabe que 100 centímetros formam 1 metro, certo? A cada 100 centímetros nós temos 1 metro. E o metro, a cada 1000 metros, formam 1 quilômetro. Então, nesse caso aqui, nós temos 1 centímetro equivale a 4 milhões de centímetros. Só que para facilitar, aqui na escala gráfica, a gente passa de centímetro para quilômetro, que fica mais fácil da gente entender, tá bom? Então, olha, como é que a gente vai ler essas escalas? Lê-se 1 centímetro no mapa equivale a 40 quilômetros da área real representada, certo? E nós vamos ver que, nesse caso aqui, a gente lê 1 centímetro no mapa equivale a 4 milhões de centímetros da área real representada. Isso significa que a área real foi reduzida 4 milhões de vezes. E aqui, nesse caso, significa também que a área real foi reduzida a 4 milhões de vezes. Então, olha só, a observação final. 40 quilômetros é igual a 4 milhões de centímetros. Então, para a gente entender a escala cartográfica, é muito importante entender de matemática, tá bom? E eu tenho certeza que vocês já viram sobre esse assunto e vale a pena a gente focar nisso aqui, aprender isso aqui, porque na hora de analisar os mapas se torna muito mais fácil. Bom, esse aqui é um mapa. Vamos supor que eu tivesse pedido vocês para fazer um mapa da escola. E esse aqui, a gente sabe que não é o mapa da nossa escola, né? Não é lá da nossa região. É um mapa que eu peguei na internet, mas vai nos ajudar. Ele traz para nós tanto a escala numérica quanto a escala gráfica. Então, o que a gente precisa entender? Que aqui na numérica, eu vou sempre falar em centímetros. Tanto é que não aparece, porque é o padrão. Então, na escala numérica, eu sei que 1 centímetro no papel equivale a 1000 centímetros na realidade, certo? Aqui eu já tenho a escala gráfica, que me mostra que a cada centímetro eu tenho 100 metros. Então, essa aqui, ela pode variar, ela pode vir em metro, ela pode vir em quilômetro, tá bom? Então, olha só, 1 centímetro na planta, né, aqui nesse desenho, corresponde a 10.000 centímetros, ou 100 metros na realidade. Então, se eu for aqui, ó, eu sei que a cada 1 centímetro é 100 metros,
Vamos supor que aqui desce 3 centímetros, então eu sei que a quadra da escola é 300 metros, certo? Aqui nós temos um mapa que mostra todo o território do Brasil e ele traz para nós uma escala numérica. O que ele está me informando? Que a cada 1 centímetro do mapa eu tenho 25 milhões de centímetros, certo? Só que, professora, 25 milhões de centímetros é muita coisa. Vamos reduzir isso aqui? Vamos diminuir? Eu posso tanto transformar ele em metros, e aí eu poderia dizer, olha, gente, a cada 1 centímetro no papel equivale a 250 mil metros. Beleza? Mas o número ainda ficou grande, né? Vamos diminuir mais ainda? Nós podemos dizer que a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 250 quilômetros, tá bom? Então, vamos supor, se eu quero medir uma distância no local, 1 centímetro seria mais ou menos a distância daqui a Brasília, né? Brasília é um pouco menos de 250 quilômetros, mas vamos supor, né? Então, 1 centímetro no meu mapa é essa distância, como se fosse de Goiânia até Brasília, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vê um mapa já mais detalhado, a gente consegue ver mais de perto. Esse mapa aqui é do estado do Espírito Santo e a escala numérica dele já é diferente. Se aqui eu tinha 25 milhões de centímetros, aqui eu já tenho só 4 milhões de centímetros. É como se eu tivesse chegado mais perto e aí eu consigo ver mais coisas, tá? Então a minha escala mudou. Nesse caso aqui, ó, 1 centímetro equivale a 4 milhões de centímetros, mas aí vamos reduzir de novo, vamos diminuir esse número, ele está muito grande, né? 1 centímetro no papel equivale a 4.000 metros na vida real, mas vamos diminuir ele mais um pouco. 1 centímetro, meus amores, equivale a 4 quilômetros. Então, se eu vier com a régua e medir aqui, ó, 1 centímetro, eu sei que de um lugar ao outro eu vou ter uma distância de 4 quilômetros, tá bom? Então, a ideia é essa, que vocês entendam que a escala, ela faz com que eu compreenda a distância real, o espaço real ali naquele mapa, tá bom? Na próxima aula a gente continua mais. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!